Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez contando com o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, nos conte de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Não perca também a primeira edição do Jornal Foco do Brasil, sempre por volta do meio-dia aos sábados e após o almoço de segunda a sexta com Leonardo Miller. E queremos conhecer melhor você. Aponte o leitor do seu smartphone para o QR Code na tela e nos conte mais sobre você. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência e contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro lamentou o atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Durante a fala, ele relembrou a facada que levou na campanha presidencial de 2018 e ironizou tentativas de ligar seu nome ou apoiadores bolsonaristas, ao episódio ocorrido na Argentina. Já mandei uma notinha, eu lamento, disse Bolsonaro. Agora, quando eu tomei a facada, teve gente que vibrou por aí. Já teve gente, agora, que tentou colocar na minha conta já esse problema. O agressor ali, ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso no intento, disse Bolsonaro. A declaração do presidente Bolsonaro foi dada a repórteres durante visita do presidente à Expo Inter, feira agropecuária em Esteio, no Rio Grande do Sul. O atentado contra Cristina Kirchner ocorreu perto de sua casa, em Buenos Aires, enquanto saudava apoiadores. Um homem identificado como Fernando André Sabag Montiel, um brasileiro de 35 anos que reside há algumas décadas na Argentina, apontou uma arma para a vice-presidente. A arma, felizmente, falhou e então Montiel foi detido. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta sexta, dia 2 de setembro, da cerimônia de abertura oficial da 45ª edição da Expo Inter, em Esteio, Rio Grande do Sul. Foi o primeiro evento dele em solo gaúcho desde o início da campanha eleitoral. Em seu pronunciamento, de pouco mais de 5 minutos, o presidente exaltou os produtores rurais, afirmando que a agricultura garante segurança alimentar e divisas para o Brasil. A vocês do campo, mais que gratidão, o reconhecimento pelo trabalho de todos vocês, cada vez mais queremos que vocês tenham independência e liberdade para trabalhar e produzir, afirmou Bolsonaro, vestindo um agasalho amarelo do Banco do Brasil. Bolsonaro também fez críticas indiretas a seu principal adversário na corrida presidencial, o petista Lula. Ele mencionou iniciativas de seu governo que facilitaram o porte de armas no campo e disse que sua gestão entregou mais de 400 mil títulos de propriedade no campo. Curiosidade apenas, só nesses primeiros 8 meses de 2022 entregamos mais títulos, e aí ele cita, inclusive com ênfase aí, um governo anterior que lá atrás teria entregado em 8 anos o que seu governo entregou agora em 2022. E ao final, Bolsonaro destacou que a família é importantíssima para a sociedade. Ele discursou contra a legalização das drogas, a descriminalização do aborto e a discussão sobre ideologia de gênero. Somos um país majoritariamente cristão e não admitiremos qualquer retrocesso nessa área, porque temos o povo e Deus ao nosso lado, disse o presidente. Antes da manifestação de Bolsonaro, o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Gedeão Pereira, fez discurso de apoio ao presidente. O campo não é direitista, muito menos fascista. O campo é bolsonarista, disse Gedeão, que encerrou sua rápida fala entoando o bordão mito. Em sua intervenção, o governador Ranolfo Vieira Júnior, do Rio Grande do Sul, saudou a presença de Bolsonaro e disse que a Expo Inter expressa a alma gaúcha. Estamos estimando que sejam encaminhados negócios que cheguem a algo entre 3,5 bi a 4 bilhões de reais.
A projeção reflete sinais do mercado aquecido por inovações tecnológicas cada vez mais rápidas, destacou o governador gaúcho. A balança comercial brasileira fechou o mês de agosto com superávit de 4,16 bilhões de dólares, o que elevou o saldo positivo acumulado no ano para 44,05 bilhões de dólares, segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. O resultado do mês representa uma queda de 48% em relação a agosto de 2021 e de 15,8% sobre o período de janeiro a agosto do ano passado pela média diária. Já a corrente de comércio aumentou 17,6% em agosto e alcançou 57,51 bilhões de dólares, refletindo a soma das exportações, que cresceram 8,4% e chegaram a 30,8 bilhões de dólares, e das importações, que subiram 30,5% e totalizaram 26,6 bilhões de dólares no mês. Segundo a secretaria, esse foi o maior valor das exportações para o mês de agosto. Também foram os maiores valores de importação e de corrente de comércio para todos os meses, desde o início da série histórica em 1997. No acumulado dos 8 meses, a corrente de comércio cresceu 23,9%, atingindo 406,13 bilhões de dólares. As exportações no período cresceram 18,4% e somaram 225,09 bilhões de dólares, enquanto as importações aumentaram 31,5%. A entrevista que o presidente Jair Bolsonaro concedeu a Luiz Ernesto Lacombe e Érica Reis, apresentadores do Rede TV News, fez o noticioso bater o recorde de audiência de 2022. Com duração de 30 minutos, a sabatina manteve média de 2,3 pontos e registrou pico de 2,5 pontos na pesquisa Minuto a Minuto de São Paulo. É praticamente o dobro da audiência normalmente registrada pela Rede TV. Inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre vários assuntos, em especial os projetos já realizados durante a gestão de governo, além das projeções para o futuro ao ser reeleito. Ainda sobre a Lei da Liberdade Econômica, Bolsonaro destacou que foi um marco, juntamente com a questão das reformas das normas regulamentadoras e milhares de normas revogadas. Para o presidente, a questão dos combustíveis ajuda na geração de empregos no Brasil. Não é fácil enfrentar o lobby desse pessoal cartelizado. Nós, ao trabalharmos no parlamento, onde temos um bom relacionamento com a maioria dos parlamentares para reduzir, por exemplo, o teto do ICMS, como a Petrobras vem reduzindo semana a semana o preço dos combustíveis, ajuda na ponta da linha da criação de emprego no Brasil. O candidato ainda tratou sobre a manutenção do Auxílio Brasil, Auxílio Gás, o vale para os caminhoneiros e aos taxistas. Em 2020, apareceu o auxílio emergencial com a política do fica em casa, a economia a gente vê depois, e que eu fui contrário. E o Supremo disse que isso competia também aos governadores e prefeitos e eles poderiam tomar as medidas mais rígidas do que eu. Basicamente, a minha função foi entregar dinheiro para estados e municípios. Eu fui contra isso. E quando se obrigou o povo a ficar em casa, levantamos em primeiro momento pelo menos aproximadamente 38 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade. Ele cita então o auxílio. E nós criamos imediatamente o auxílio de R$600, que começou em 2020. E a última proposta foi a minha, que começou, em R$200. E a última proposta foi a minha. Ajudamos essas pessoas a sobreviverem, explicou. Ao ser reeleito, Bolsonaro se comprometeu em manter o Auxílio Brasil no valor de R$600. Converso diariamente com a equipe econômica. O Paulo Guedes me disse que está garantindo os R$600 a partir do ano que vem, porque nós vamos taxar o lucro e dividendo para quem ganha acima de R$400 mil por mês e as pessoas não pagam qualquer imposto em cima disso. Então esse espaço fiscal, dessa taxação, que tenho certeza que o Congresso vai colaborar conosco, pode se tornar definitivo os R$600. Mais ainda, pode fazer uma correção na tabela do imposto de renda, garantiu Bolsonaro. A Marinha do Brasil recebeu para a operação o primeiro submarino da nova série de embarcações, fruto do acordo militar que o país assinou com a França. A solenidade foi na base de submarinos da Ilha da Madeira, no Complexo Naval de Itaguaí, Rio de Janeiro.
O S-40 Riachuelo, como foi batizado, é o primeiro dos 4 submarinos convencionais previstos do Programa de Desenvolvimento de Submarinos a operar com propulsão diesel elétrica. A entrega do equipamento à operação aconteceu cerca de 5 anos após o prazo previsto em cronograma, que prevê ainda a construção de um submarino com propulsão nuclear. No evento de incorporação do Riachuelo à Marinha, também foi apresentado o segundo navio submerso da série, batizado de Humaitá, que está em fase final de testes, antes de também ser incorporado à esquadra. O Riachuelo foi lançado ao mar no fim de 2018 e passou por uma longa campanha de testes. Com sua incorporação à frota, o Brasil caminha para ter a mais poderosa força submarina da América do Sul. Com a chegada do novo navio, tem agora 6 submarinos, mesmo número do Peru, que opera modelos mais antigos. De acordo com o comandante de operações navais almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, a força de submarinos conta, a partir de agora, com uma classe de submarinos mais silenciosos e letais, preparada para atuar em prol da garantia da soberania do Estado brasileiro. Raquel Sherazade venceu o SBT na segunda instância após processar a emissora por direitos trabalhistas e danos morais em 2021. A jornalista, que foi âncora do SBT Brasil de 2011 a 2020, entrou na justiça para reconhecer seu vínculo seletista, mesmo tendo sido contratada como pessoa jurídica. Todos os integrantes do julgamento concordaram com a decisão da primeira instância, que havia decidido em janeiro deste ano pela condenação da emissora com o pagamento do montante de R$500 mil à ex-contratada. Dessa vez, o julgamento foi feito por magistrados da 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho. No caso de Raquel Sherazade, ela divulgou no processo que em 2011 começou sua carreira no SBT com salário de R$30 mil por mês. Em troca, a jornalista tinha horário fixo de trabalho, de segunda a sexta, das 16 às 21 horas. A decisão da primeira instância também foi reforçada de também condenar o SBT por danos morais por conta de uma fala de Silvio Santos no Troféu Imprensa 2017. Na época, o comunicador disse à jornalista que você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar a sua opinião. Se quiser fazer política, compre uma estação de televisão, vá fazer por sua conta. Aqui não. Chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz, para ler as notícias do teleprompter. Não foi para você dar a sua opinião, disse Silvio. O SBT ainda pode recorrer da decisão do TST. A emissora, a assessoria do SBT, informando que o canal irá recorrer. Em suas redes sociais, o presidente Bolsonaro enalteceu ações na área cultural. Cultura que não te contam. Em junho de 2020, pela Lei Aldir Blanc, o governo federal liberou R$3 bilhões como renda emergencial para 2,7 milhões de trabalhadores da cultura atingidos pelo fecha tudo irresponsável e pelo fique em casa, que a economia a gente vê depois. Investimento de R$7 bilhões no setor cultural brasileiro entre 2020 e 2021. A Secretaria de Cultura aprovou em 11 semanas 4.203 planos de trabalho, beneficiando artistas de 4.176 municípios. 162 pontões de cultura receberam certificados para exercer suas atividades e 150 empreendedores foram capacitados no mercado das indústrias criativas do Brasil. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, investiu R$25 milhões na restauração e reforma de 10 obras em vários estados. Para o ano de 2022, estão previstos investimentos de cerca de R$295 milhões para a restauração de 31 obras apenas no IPHAN, destacou Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, PGR, Augusto Aras, afirmou que a Procuradoria passou a ser sabotada ao ser o destino de centenas de representações baseadas em meras notícias de jornais previamente plantadas. As declarações fazem parte de um vídeo publicado no canal do PGR no YouTube. Esta procuradoria passou a ser literalmente sabotada, e eu digo sabotada mesmo, com centenas e centenas de representações, notícias-crimes, baseadas em meras notícias de jornais previamente plantadas, afirmou Aras.
Isso é uma sabotagem ao nosso trabalho, porque cada representação que chega a esta instituição é levada à análise de um servidor que faz uma triagem acerca da idoneidade da autoria, do conteúdo, das provas. Ela é levada depois a um procurador da República e depois ao PGR. Tudo isso é perda de tempo, perda de dinheiro público, tudo isso é parte de uma estratégia para que esse procurador continue investigando as verdadeiras, não continue investigando as verdadeiras organizações criminosas que existem neste país, completou Aras. Veja você, Aras tem razão quando afirma aí que notícias são plantadas. Tem sido praxe, joga uma reportagem, cria-se uma informação e vai para um veículo conhecido nacionalmente, um portal, um jornal, uma emissora de televisão, não é? Planta-se uma notícia, cria-se um fato e depois tenta destruir a imagem de alguém, como esse é o caso aí dessa sabotagem contra o Procurador-Geral da República. Aras faz e traz uma afirmação e faz uma denúncia importante. E o pior, outros poderosos estão agindo, trabalhando, baseando suas ações em meras reportagens de jornais. A propósito, gente, fazer uma denúncia aqui. Você pega aí o portal, os principais portais de notícias deste país. E agora há uma sabotagem, um trabalho contra empresários brasileiros. TRT, você olha lá, está uma manchete. Empresários, manchete negativa, detonando empresários brasileiros, independentemente se são a favor ou contra esse ou aquele candidato ou isso ou aquilo. Há uma onda agora de ataques a qualquer empresário. Ou seja, uma onda de ataques à classe empresarial brasileira. Parece que agora ser empresário virou crime neste país. Pode pegar portais que geralmente estão conectados a uma militância da esquerda, estão trabalhando na destruição da classe empresarial brasileira. Estão atacando empresários. Estão usando o termo empresário em qualquer situação. Se um bandido comete um crime em São Paulo, no Rio, em qualquer... Lá vai. Empresário pratica crime. Gente, é uma vergonha. Muita coisa está acontecendo nesse país. É uma absoluta vergonha. E certamente o procurador Augusto Aras está sendo sabotado também da mesma forma, por militância em ação por aí. E por falar em sabotagem, Luciano Hang está entre os que mais geram empregos no Brasil. Patriota, defende o Brasil, patriotismo com unhas e dentes, não é? Mas fake news e ataques tentam destruir sua reputação e atacam a imagem de suas empresas. Agora, funcionários de uma loja da Havan passaram por maus momentos após um grupo de militantes, identificados como militantes do PSOL em matérias foram veiculadas na imprensa, invadiram uma loja Havan para realizar um protesto. Vídeos da manifestação foram compartilhados nas redes sociais e mostram os militantes promovendo discursos contra empresários aliados do presidente Jair Bolsonaro. O protesto foi motivado após uma reportagem, não é? Apresentar prints que seriam de conversinhas de grandes empresários brasileiros, até emojis e coisa assim, enfim, figurinha e tal, em um grupo privado de WhatsApp. De acordo com um colunista de um importante veículo nacional da imprensa, entre os empresários presentes no grupo estava Luciano Hang, dono da Havan. No protesto, os militantes aparecem segurando cartazes e gritando palavras de ordem. Além disso, também dispararam críticas contra os empresários que apoiam Bolsonaro. E aí você vê a situação que estamos. Enquanto essa perseguição contra empresários acontece, quantos ladrões e corruptos deitam e rolam sem perseguição nenhuma, nem investigação. Aliás, as condenações são canceladas. Eles recebem apoios até. Certamente Hang deve ter pensado, isso é só o começo se o Brasil tomar outros rumos. Agora é muita ingenuidade, gente, levar empresários à investigação por conta de conversinhas aí. Você já imaginou se resolvem entrar naquele grupo, não é? Que até você está
Eles acham que o quê? Não, olha. Brasil, não dá nem para falar, porque daqui a pouco sobra, né? Então, ponto final. Jejum e oração durante 30 dias pelo Brasil. Essa é a convocação dos pastores aos cristãos pelas redes sociais. O propósito começa a partir de agora, com encerramento no dia 2 de outubro, gente. Em vídeo divulgado nas redes sociais, alguns líderes evangélicos convocam a igreja para a mobilização espiritual. Neste vídeo, Cláudio Duarte, JB Carvalho, pastores religiosos, Lucinho Barreto, João Queiroz, Ezenete Rodrigues, entre outros, fazem um convite para o período de um mês de jejum, oração e clamor. Assuma esse compromisso pela nossa nação e vamos juntos colher os frutos dessa entrega, afirma um dos religiosos que participam do vídeo, não é? Da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Vale lembrar que entidades cristãs, católicas, também convocaram membros católicos para a oração, especificamente para o dia 7 de setembro, como foi o caso do Centro Dom Bosco, uma organização católica, que inclusive tem a participação da atriz Cássia Kiss no convite. Veja aí a participação desses religiosos em convocação para esse momento de jejum e oração até o dia 2 de outubro pelo Brasil. Olá, Igreja do Senhor, aqui é o pastor Cláudio Duarte. Olá, Igreja Brasileira, do dia 2 de setembro a 2 de outubro. Dos dias 2 de setembro a 2 de outubro. De 2 de setembro a 2 de outubro. Do dia 2 de setembro a dia 2 de outubro. Dos dias 2 de setembro a 2 de outubro. Do dia 2 de setembro a 2 de outubro. De 2 de setembro a 2 de outubro. 30 dias de oração e de jejum pelo Brasil. De jejum e oração e clamor. 30 dias de jejum e oração. 30 dias de jejum e oração. Estaremos em 30 dias de oração e jejum pelo Brasil. Queremos que você se junte a nós. Convido você a se juntar a nós. Convido você a se juntar a nós. Eu convido você a se juntar a nós. Junte-se a nós e teremos a vitória. Faça parte e venha aderir a esse projeto também. Graça e paz. O crescimento da economia brasileira no primeiro semestre equivale às projeções mais otimistas do mercado, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele, além de participar de alguns eventos nessa semana, também participou em São Paulo de um outro evento, onde declarou que o Produto Interno Bruto, soma das riquezas produzidas no país, deverá encerrar o ano com desempenho melhor que o previsto. É claro que vamos crescer mais, afirmou Guedes, que não descartou um crescimento de até 3% do PIB em 2022. Discuti rapidamente essa possibilidade hoje com o Banco Central, comentou, sem entrar em detalhes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB cresceu 1,2% no segundo trimestre e 2,5% nos 6 primeiros meses do ano. A atividade econômica está 3% acima do nível anterior à pandemia de Covid-19. Em discurso durante evento organizado pelo Instituto Unidos Brasil, em São Paulo, Guedes disse que a economia brasileira continuará a gerar emprego e renda. Segundo o ministro, os dados mostram que as projeções dos economistas estão erradas, não é? Por que eles estão errando tanto essas previsões? Porque eles estão com um modelo antigo, comentou Guedes, dizendo que o governo substituiu um antigo modelo intervencionista do Estado. Durante o evento, o ministro reiterou a intenção de aproveitar as discussões de uma reforma tributária para permitir a correção da tabela do imposto de renda e tornar permanente o Auxílio Brasil de R$ 600. A seca parecia não ter fim, e uma pequena comunidade de fazendeiros do meio-oeste dos Estados Unidos estava em dúvida sobre o que fazer. A chuva era importante não apenas para manter a plantação viçosa, mas também para prover meios de subsistência para os habitantes da cidade. Quando o problema se tornou mais urgente, a igreja local achou que era tempo de envolver-se e planejou uma reunião de oração para pedir chuva. Como nos antigos rituais dos indígenas norte-americanos, as pessoas começaram a chegar à igreja. Então, o religioso que conduzia a celebração também chegou e observou
seus participantes, afluindo ao local, chegando e chegando. Ele foi passando lentamente de grupo em grupo, enquanto se dirigia ao púlpito para iniciar oficialmente a reunião. Todas as pessoas que ele encontrou estavam conversando, apreciando a oportunidade de rever os amigos. Quando o religioso postou-se diante de seu rebanho, sua prioridade era silenciar o povo e dar início à reunião de oração. Assim que começou a pedir silêncio, ele observou uma menina de 11 anos sentada na primeira fileira. Seu rosto angelical brilhava de alegria e ao seu lado havia um lindo guarda-chuva, pronto para ser usado. A beleza e a inocência dessa cena fizeram o religioso sorrir para si mesmo quando ele se deu conta da fé daquela menina. Uma fé que o restante das pessoas parecia ter esquecido. Todos haviam comparecido para orar, pedindo chuva na oração. Ela apareceu ali não só para orar, mas para presenciar a resposta de Deus. Foi a única que trouxera o guarda-chuva. Pense nisso. Para mais reflexões como essa, acesse meu canal pessoal no YouTube, pesquisa aí Cleiton Basso e confira. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. Agradecimento especial hoje, especialmente aí a brasileiros do coração verde e amarelo, Ivani Hanning e Nelson Filgueiras, inscritos aqui, membros do nosso canal, e claro, a você, brasileiro. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.